Cara, é bem interessante porque tem muito lançamento essa semana, mas que se danem todos, o Iron lançou uma obra de arte. Começando o Multipedreira, eu sou o Mark Hulis e faz 6 anos que estamos esperando material novo do Iron Maiden e finalmente está aqui e é fantástico como sempre. E junto com a música maravilhosa veio um videoclipe cheio de referências e uma história genial e um final inesperado. A música Writing on the Wall foi composta pelo guitarrista Adrian Smith e pelo frontman Bruce Dickinson, o vocalista, e foi produzido por Kevin Shirley. E foi co-produzido pelo baixista e fundador da banda Steve Harris. E como sempre ali, as músicas do Iron e os videoclipes trazem umas grandes ideias bíblicas, algumas análises da nossa vida e uma justaposição das histórias antigas, né, babilônicas, judeus, os egípcios e afins com a nossa própria civilização atual, como sempre com um ponto de vista meio negativo, né? Então eu vou dar uma analisada nessa música e no videoclipe e vou fazer aí vou ver 3 aspectos diferentes. A música com a sua letra e a história, né? A parte mais técnica da música e o clipe e essa relação do clipe com o nosso mundo atual. Writing on the Wall é a história do rei Belshazzar, que é o último rei babilônico, que fez uma festa ali para os seus 1000 lords, né, a galerinha mais chegada. E essa festa ele serviu ali bebidas em jarros que foram saqueados de Jerusalém pelo seu avô, o Nabucodonosor. Aí no meio da festa uma mão apareceu do nada e escreveu na parede uma mensagem. Cara, ninguém sabia o que estava escrito, chamou os sábios, a galera não sabia o que era, até que ele chamou o tal do Daniel, que era um grande sábio famoso. Daniel leu, ficou tipo, putz, deu errado. Ele contou pro rei que ali estava escrito que a vida do rei iria acabar naquela noite, assim como o seu reino inteiro, pela mão dos persas. E dito e feito. Na mesma noite, Ciro, um rei persa, com seu exército invadiu a cidade, matou o rei e assim acabou com o reino dos caldeus, que controlava ali a cidade da Babilônia. Então a música tem toda uma relação com essa história, né? A música na verdade tem uma letra bem simples e tem algumas menções sobre isso. O interessante de letra começa falando sobre vagabundos trilhando no deserto e logo ali no começo o Bruce se coloca junto, né? Ele diz que tudo que sobrou do que fomos é aquilo que nós nos tornamos, né? Antes os nossos impérios eram gloriosos, mas agora o império se foi. A morte nos deu um tempo para viver e agora esse nosso tempo acabou. Agora somos vitoriosos, nos tornamos nossos próprios escravos. Uma terra de esperança e glória construindo cemitérios para corajosos. Então toda essa poesia ali do Bruce ficou muito fantástica e é uma crítica sobre a exploração do homem que o homem faz sobre si mesmo, né? É mais ou menos como o Thomas Hobbes disse, o homem é o lobo do homem, né? Sabe, depois que os humanos conseguiram escravizar todos os animais do planeta, nós começamos a escravizar os próprios homens, né? E depois dessa crítica, ele comenta sobre as guerras e a criação de grandes impérios e a forma de mantermos o nosso poder e a glória até mesmo depois de estarmos mortos, sabe? Pensa bem, o Belshazzar foi morto há 3.000 anos e ainda se fala do jantarzinho que ele fez ali, né? Então estamos glorificando ali a matança e a destruição, erguendo túmulos e homenageando aos que se sacrificaram, né? A ideia dessa música é uma questão de karma, sabe? Ele dá uma sequência dizendo que a nossa ignorância será o nosso júri, o nosso juiz, numa ideia de que as nossas ações hoje serão as consequências do nosso futuro. Ele comenta lá de Hollywood até a Babilônia, né? O Hollywood é conhecido pelos seus excessos, as pessoas fúteis, coisas extravagantes, assim como ali os babilônicos nessa situação. Além disso, ele comenta na sequência que só vai sobrar um trilho de pó e cinzas, que é a guerra, a morte que vem pra pegar e para que a gente pague esses excessos. Então, quando tudo estiver no fim, ainda nós teremos uma mudança, né? E quem sabe essa mudança pode ser benéfica, mas talvez seja destruidora, assim como um terremoto, ele comenta na música. Isso ele parece ser uma previsão do apocalipse, né? Talvez até não só uma previsão, mas o que está acontecendo hoje. Uma série de guerras e coisas estranhas estão acontecendo no mundo atual. Toda essa letra e a história é apresentada ali por uma música muito fantástica. É um hard rock bastante interessante,
talvez até um pouco menos metal do que o costume do Iron Maiden. Ele é mais lento, assim, mas assim, bastante compassado, ele é bem marcado as batidas. No começo da música eu achei que se tratava de um tema um pouco mais irlandês, mas depois eu percebi que era um pouco mais... uma coisa tipo Velho Oeste, sabe? Que ficou sensacional. Todo esse começo é feito com um violão acústico e que segue até o fim, né? Que dá um tom assim vibrante, mais humano até pra música. Parece uma coisa meio Lynyrd Skynyrd, mas realmente com cara de Iron, né? Eles não estão copiando nada, não quero ofender ninguém aqui. E de repente entra o vocal do Bruce e aí você sabe que é Iron Maiden, né? Quando o Bruce começa a cantar, você sabe do que se trata. E uma das coisas que mais me chamou a atenção foi que a música tem 3 guitarras, né, além do junto com o violão. Elas realmente se conversam e acrescentam ali uma profundidade na melodia. Agora, o essencial da música pra mim é um solo. Cara, no meio da música tem um solo de guitarra. É nessas horas que a gente sabe por que a banda é tão famosa, por que eles são tão bons. Eles são realmente fantásticos. A música é impecavelmente bem construída, bem executada. Cada som tem ali uma conexão certinha. Então toda essa mesma história, né? A história dos babilônicos, a letra e essa música confortante, né? Tem uma certa relação ali com o videoclipe, né? Eles lançaram junto com a música um videoclipe que ficou alucinante. E tudo isso tem um paralelo com a nossa realidade atual. Então o clipe ele começa com um carinha andando no deserto, né? Um mundo distópico, tudo destruído. Uma coisa meio Mad Max, né? E esse carinha tá vestindo uma camiseta do Iron, do World Slavery Tour. E ela tá toda rasgada, né? E mostra ali na cena uns urubus voando na cabeça dele, na frente do sol. E esse cara tá segurando na mão o flyer do Belshazzar Fest. Ele deixa cair e logo em seguida ele cai morto. É muito interessante que essa sequência inicial parece bem simples, mas mostra, quem sabe, o resultado do nosso mundo, né? Esse mundo distópico. E é uma referência à escravidão, talvez até não a escravidão como se fazia antigamente, mas uma escravidão atual, né? A escravidão do capitalismo, coisa parecida. E daí aparece essa figura encapuzada, né? E ele tá segurando um cajado, ele se abaixa e fecha os olhos do cara morto. Ele tá ali usando no dedo o anel do Ed, que tem aquele picote na testa e a chapinha prendendo a cabeça, como se a cabeça tivesse cortada da capa do disco Peace of Mind. Então esse cara que se abaixa, né, quando ele se levanta, ele tem um corvo no ombro que ele manda, ele sai voando, o corvo se junta a outros 3 corvos e ele se transforma nos 4 Cavaleiros do Apocalipse. Só que de moto, né? Não tem cavalo. E daí os cavaleiros vão andando no deserto, uma cena bem épica. Passam na frente das lojas Ace Highs e do pub Carl's Horses, que é onde a banda tocou os seus primeiros shows, no comecinho da história. Daí os motoqueiros passam na frente do Ed Force One, o avião do Iron, né, que é pilotado pelo Bruce Dickinson. E daí eles passam por uma cena que tem o Big Ben e a ponte de Londres, né. Ali tem um pôster do Ed, a bandeira do Trooper, a cerveja, né, e um relógio marcando 11h58, que é 2 minutes to midnight. Então, é uma das clássicas músicas do Iron Maiden, que servem ali pra você se posicionar, precisa saber mais ou menos o que tá acontecendo no mundo, né? Você sabe que é no nosso mundo. O encapuzado, então, ele olha pra trás e vê uma procissão, um carro grande puxado por um cavalo sofrido e uma multidão de pessoas atrás, pobres, seguindo, né? O carro tem uma bandeira americana e um cara bem gordão sentado ali dentro do carro. E esse cara tem uns aparatos nas costas ali, que parece ser uma parada pra alimentar ele, com um snorkelzinho, tomando água, fumando um charutão, uma coisa bem caricata, sabe? Interessante que atrás dele tem um astronauta com as pernas quebradas e o capacete também todo trincado. Tudo isso pra mim representa, assim, a falência do capitalismo e serve ali como modelo, sabe? São os exemplos. É uma série de pessoas seguindo aquele ideal, né? O American Dream. O sonho de ser igual àquele cara fadão no carro grande, que ele é até seguido por astronautas. E ele não precisa nem andar no deserto, ele está sendo transportado por um carro. E daí esse cara gordo olha pelo espelho do carro e ele vê 3 figuras inglesas, eles estão sem rosto, assim, chapeuzinho, coco, coisa e tal, carregando a bandejinha com chá e bolinho. E daí mostra eles de trás, assim, mostra os fundos da calça deles rasgada com a bandeira da Inglaterra na bunda. O Iron Maiden é uma banda inglesa, né? E talvez seja uma crítica ali para os ingleses serem empurrados pelos americanos, eles serem cravos e mandados. Logo em seguida tem uma cena interessante de um túmulo escrito No Prayer for the Dying, que é o 8º disco da banda, e um capacete na frente com o disco do The Final Frontier, que é o 15º disco da banda. Ali dá pra você ver também a Estátua da Liberdade, várias cruzes e coisa e tal. Eu imagino que seja uma referência a um mundo pós-apocalíptico, né?
Então os fiéis, os bons foram levados pro reino dos céus e não tem mais chance pra quem tá na terra pra rezar, né? Então não vai adiantar, você pode até tentar, mas cara, só te resta a fronteira final, a morte. E depois eles mostram uma sequência de uma bomba atômica gigantesca assim, e um imperador, né, um cara meio oriental, andando em cima dessa bomba. Não, essa bomba é um carro com um dragãozão junto e coisa e tal. E ele se mostra todo poderoso, e esse carro é puxado por escravos. E daí por fim eles mostram a cidadela do Flyer, né? Tem aquele Flyer do banquete de Belshazzar, e tem essa cidadezinha toda pontiaguda. É uma construção meio futurista, ela é bem bizarra até. E parece ser uma fortificação. Em volta dela tem uma cerca com um portão laser na frente. As pessoas se aglomeram em volta da cidade e talvez ali na esperança de conseguir comida ou conseguir entrar. Alguns guardas estão ali em cima da fortificação com um balde na cabeça. Eles têm uns pedaços de lata no peito, uma tora de madeira no braço e estão segurando umas armas. E daí um guarda, ele termina de fumar e vai lá pra dentro, onde você vê finalmente as festividades, né? O banquete de Belshazzar. E, cara, é um ambiente circular, maluco, com uma chama verde, uma alucinante no meio. A galera bebendo, dançando. Um DJ meio estranho, tocando uma música, umas coisas meio bizarras. Esse DJ é muito estranho, cara. E finalmente eles mostram o tal do Belshazzar, né? Ele é uma figura meio decrépita, sentada num trono com dois tubos verdes do lado dele, e cada um desses tubos tem uma pessoa dentro, e esses tubos têm umas conexões que vão prendendo no braço dele, assim, e ele aparentemente está sugando a vida dessas duas pessoas, né? E daí passa um tempinho, o Belshazzar vai ficando mais jovem, altivo, ele se levanta todo poderoso, assim, ele faz até aquela pose de super-herói, assim, é bem interessante. E daí nessa hora, aquele carro do americano entra na fortaleza, ele tá dando risada dos pobres que ficaram pra trás, uma coisa bem ridícula, assim. E daí tem um cara, coitadinho, assim, tipo, todo sofrido, coisa e tal, ele resolve tentar atravessar o portão, e daí ele é completamente destruído pelos lasers. E daí então aquela figura encapuzada resolve atravessar o portão, né? Ele atravessa ali o portão logo em seguida, e o exército ataca ele, né? E daí, tipo, pra quem joga RPG, ele joga um dado de 20 e mata todos os guardas com um ataque mágico. O cara então entra na cidade e separa todo mundo, assim, tipo, ele faz uma parada com o cajado, assim, separa todo mundo, como o Moisés separou o Mar Vermelho. Ele vai em direção àquele fogo verde e se joga lá dentro. Nessa hora ele vira o Ed Samurai, que é um Ed que já apareceu ali na cerveja Sun Steel e naquele jogo Legacy of the Beast. A gente até comentou uma vez sobre o jogo Legacy of the Beast no News, cara, 200 anos atrás. E daí ele vira o Ed e coisa e tal, e ele faz um transmorphing lá no Belshazzar, que ele vira uma espécie de Baphomet, assim, sabe? Aquela cabeçona de bode e coisa e tal. E daí ele prende esse cara num pentagrama, assim, um pentagrama de cabeça pra baixo, na parede, como se ele fizesse servir de exemplo, sabe? Tipo, tá lá, isso aqui que vai acontecer com vocês. E esse pentagrama em volta tá escrito guerra, fome, praga e morte, né? Que são os 4 cavaleiros do Apocalipse. E logo em seguida eles aparecem. E daí os 4 daí finalmente mostram o rosto e são 4 Eds, né? E daí tem, né, referência o tempo inteiro das capas de disco do Iron. E daí toda essa parte dentro da cidadela é muito interessante porque, cara, tem aquele solo épico de guitarra que combina muito com o clipe. E como eu havia comentado, o rei Belshazzar recebeu a notícia de que iria ser destruído na sua própria festa. E aqui acontece o mesmo. No mundo onde quase todo ser humano sofre com a fome, a guerra, a peste e a morte, alguns poucos ali são escolhidos e os poderosos podem se refestelar à vontade na casa do Belshazzar. Isso é uma referência ao nosso mundo, né? Enquanto muitos lutam todo dia para sobreviver, né? A pandemia, a guerra da Síria, do Líbano, Israel e várias outras guerras, né? A fome e a pobreza causada pela diferença de riqueza ou a morte causada por tudo isso, né? Enquanto tudo isso acontece, alguns podem fazer festa para 300 convidados no meio da pandemia ou viajar para o espaço, como agora tá na moda pros bilionários. Aí os 4 cavaleiros, cara, eles não atacam a galera que tá do lado de fora da cidadela, mas sim os ricos que estão ali dentro, porque quem tá lá fora já tá sofrendo, e os que estão dentro merecem ser julgados. Aqui tá aquela ideia que eu falei do karma, né? Do começo da música. Todos então são mortos e o Ed então liberta aquelas 2 pessoas dentro dos cilindros verdes. E são seres místicos, uma coisa meio, né, diferente, né? Eles brilham e talvez por isso que o Belshazzar tava sugando a vida deles. Aí por fim o Ed leva os 2 no carro com o número da besta, né? Que tá escrito ali em algarismo romano. Daí ele sai andando no carro com os 2 ali no banco de trás.
E ele faz aparecer uma maçã e ele oferece a maçã para os dois, né? Uma referência ali a Adão e Eva, né? Os dois então caem no pecadão, né? Quer dizer, eles começam a comer a maçã. E aí atrás de toda a cena explode em bombas atômicas. E eu achei muito interessante porque isso pode representar um recomeço. É uma ideia ali dos vikings de que existe um infinito que é na verdade uma reciclagem, né? Aquela ideia do Ouroboros, uma cobra comendo o próprio rabo, né? Andando em círculos, né? Esse mundo de ciclos. Aqui então é o fim da nossa humanidade, né? E quem sabe o começo de uma outra. O que eu fiquei pensando é que o clipe inteiro tem referências de vários álbuns e toda a história do Iron Maiden. Então eu tenho a impressão de que eles vão lançar agora um disco épico, né? Não é só um disco de rock. Vai ser uma daquelas mega construções, mega discos com músicas, com tema e tudo mais. E talvez esse seja o fim da banda. É o que mais me dá medo, sabe? Todas essas referências de história, de começo, de meio e de fim, talvez seja a forma deles contarem que estão aí encerrando, porque eles já estão até um pouco velhinhos, né? Mas eu disse, né, cara? Era um clipe fantástico. Muito obrigado por assistir esse vídeo e, como sempre, quer ficar ligado no mundo da música, se inscreve no canal para receber todo o conteúdo que eu posto semanalmente e procura o Pedreira no Facebook e no Instagram, onde eu posto constantemente conteúdos diferentes. Assista aqui embaixo também o nosso último vídeo sobre Light My Fire e até semana que vem, galera. Diz aí, curtiram o clipe?